a Deus. Atos 2, versículo 1, amém? Diz assim a palavra de Deus. Hoje, irmãos, é a campanha do corredor de fogo. Você vai passar pelo corredor, vai ser curado, né? Vai receber, quem não for, o batismo com o Espírito Santo. E quem for que está entrevado, vai desentrevar, vai falar em línguas estranhas. Então, irmão, venha na dimensão, porque Deus vai ministrar o teu coração nessa noite, amém? Diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, quando Deus, Ele fala conosco, e nós não damos ouvidos à sua voz, quando somos teimosos, não ouvimos a voz do Espírito Santo, nós perdemos aquilo que Ele está preparando para nós. Não é verdade? Mas não tem ninguém teimoso nessa noite, diga amém? Tem não, tenho certeza que não tem, né? Aleluias. A Bíblia diz aqui que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, onde que nós sempre nos reunimos para buscar a presença de Deus, para adorar a Deus, onde que é? Hein? É um lugar santo, não é? Aleluia, ó irmão. Quando você já adentra por aquelas portas ali, você já é recebido pelo Espírito Santo. Pastor, mas eu já venho com Ele. Vem sim, Ele habita em você. Nós somos morada do Espírito Santo. Mas Ele nos recebe na porta para sermos impactados com a sua presença. Ele vem conosco até o lugar que temos de costume. Tem pessoas que têm o seu lugar certo na igreja, não tem? Se for para outro lugar, ela já se sente estranha. Meu Deus, parece que tem alguma coisa errada comigo, né? Mas cada um tem o seu jeito de adorar a Deus. A questão de ter um lugar ou não ter não impede que o Espírito Santo desça, batize, faça obra grandiosa na nossa vida, não. O que nos impede de sentirmos a presença do Espírito Santo é quando nós endurecemos o nosso coração. Aí sim, nós impedimos o Espírito de Deus de agir nas nossas vidas. E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som muito forte, né? De onde veio esse som? De onde? Oh, irmãos, significa que a presença de Deus, o mover de Deus não vem de qualquer lugar, vem do trono de Deus para a nossa vida. Amém? Irmãos, não saia procurando aí movimento não, porque quando o Espírito de Deus quer mover, Ele move aonde você estiver. Não saia atrás, eu vou sair agora, eu vou para tal lugar, porque Deus vai falar comigo, Ele fala contigo dentro do teu quarto, conversando com Ele quando não tem ninguém. Ah, meu Deus, eu vou para tal lugar, que tal lugar tem uma irmã assim, que é uma bênção, eu vou lá naquela irmã. Irmãos, você também é uma bênção. Deus também fala contigo.
O Espírito que habita naquela pessoa, não estou menosprezando, é profeta de Deus, pessoas que Deus separou. Mas quando Deus quer usar os seus profetas, amados, Deus manda os seus profetas até você. Quando Deus tinha uma ordem para Samuel, ele falava para Samuel: vai até Davi e fala com Davi, assim diz o Senhor. Em momento algum está escrito na Bíblia, irmãos, que Davi saía correndo atrás dele. Deus sempre, quando queria falar, Deus mandava seus profetas até Davi. E Deus falava com Davi. Amém? E muitas vezes Deus enviava os profetas para confirmar o que estava no seu coração. Então, antes de Deus falar com os profetas, Ele já fala com você. Quando os profetas abrem a boca para falar, confirma o que está em teu coração. Diga amém. E surgiu do céu, de repente veio um som como de um vento impetuoso. E encheu todos os que estavam ali sentados. Agora você imagine a cena, irmãos. Imagine o cenário de vocês estão aqui todos sentados nessa noite. Amém? Ouvindo a palavra de Deus. De repente, vem um som impetuoso. Sabe o que vai acontecer com muita gente? Sair correndo porque vai pensar que a igreja está desabando. Sabe o que é isso? Falta de intimidade. Eu digo isso para vocês porque é verdade. Tem gente que não está preparado para ver o movimento de Deus. Tem gente que vem à igreja com um pensamento: eu vou para a igreja, o culto vai acontecer assim, assim. De repente Deus muda tudo e aquela pessoa não espera o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. E Deus pegou esse povo, foi assim mesmo, como um grande vento impetuoso, adentrou aquele lugar e foi pegando um a um daquelas pessoas. E de repente elas foram batizadas com línguas. Já imaginou o mistério, irmãos? Um fala a língua de um jeito, outro fala do outro, e virou aquele angu, e todo mundo falando, ninguém entendia nada, mas Deus estava entendendo tudo. Deus estava entendendo tudo. Quando uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, às vezes ela fica meio confusa, né? Ela começa a falar em línguas estranhas e fala em línguas estranhas e depois ela fala: meu Deus, eu estou falando umas coisas assim que eu não sei bem o que é que eu estou falando, né? Mas Deus sabe o que você está falando. E às vezes ela fica preocupada: meu Deus, será que é o Senhor mesmo? Será que eu fui batizado? O que é isso? Ou eu estou imitando alguém? Meu Deus, me ajuda, né? Tem gente que tem esse cuidado, né? Que tem esse zelo. Já tem pessoas que não estão nem aí. Se for, não for, está falando do mesmo jeito, né? Mas tem outros que têm aquele zelo, aquele cuidado. Quando o Espírito de Deus entra em nós, irmãos, quando o Espírito de Deus move as nossas vidas, nós não temos dúvidas de que é Ele que está falando conosco. Quando o Espírito de Deus usa os nossos lábios, nós sentimos, o nosso coração começa a queimar e nós sentimos: Ele está aqui. Ele é o dono dessa plateia, Ele é o dono desta igreja, Ele é o dono deste lugar. Acima de tudo, Ele é o dono total da minha vida. Uma pessoa que tem discernimento espiritual, ela consegue entender. O culto está fluindo. De repente, ela começa, as irmãs que têm o hábito de orar, que são intercessoras, já sentem imediatamente, né? Fala assim: meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. Nossa, não precisa ser nem só as irmãs que intercedem. Às vezes, de vez em quando eu vejo o pessoal do louvor dizendo assim: meu Deus, está um peso na igreja. Sabe o que, irmão? É discernimento espiritual. E aquele peso, e começa a dar inquietação no povo, e levanta, e senta, levanta, senta, levanta. E o povo não consegue entrar na dimensão, o povo não consegue sentir a unção, porque há um peso. E quando isso acontece, há uma grande necessidade de se parar tudo o que está fazendo, e levantar uma oração a Deus,
e guerrear no mundo espiritual. Você pode estar no meio da música. Pare, irmãos, pare no meio da música, porque a música sem a presença do Espírito Santo não tem sentido. A palavra sem a presença do Espírito Santo, ela não tem sentido. Então você para tudo que você está fazendo, eleva uma oração até os céus e começa a guerrear no mundo espiritual. Satanás sai correndo. Quando Satanás sai correndo, aí de repente, a mesma música estava tocando. A mesma canção a Fabi cantou. Aquela que cantara antes, e o povo estava olhando um para a cara do outro, e estava cantando. Aí Fabi para, aí o povo para também. Fabi canta, o povo canta também, né, Fabi? Aí sabe o que acontece? De repente, Fabi, não, está errado esse negócio. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, vamos fazer uma oração de fogo agora. Em nome de Jesus, expulsa todos os capetas que estão no mundo espiritual, tentando impedir o louvor. E eles saem todos em retirada, de filinha por filinha, sai correndo. Porque quando o Espírito de Deus chega, Satanás sai correndo, não tem lugar para ele. Não tem lugar para ele. E de repente fez aquela oração, o povo entrou na concordância, na mesma oração, terminou a oração, a Fabi agora vai cantar o mesmo hino. Oh, glória a Deus. Aí ela tenta até cantar outro, mas Deus fala, não, cante o mesmo. Ela, não, mas eu vou cantar. Cante o mesmo, minha filha, você acabou de expulsar o cão, cante o mesmo. Aí ela é obediente, tem discernimento espiritual. Aí Fabi é sensível à voz do Espírito Santo. Aí ela começa a cantar o mesmo hino que cantava outrora. De repente, começa aquele chororô na igreja. É um falando em línguas estranhas aqui, outro falando línguas estranhas ali, e outro glorificando ao Senhor, e outro aplaudindo quando não é para aplaudir, porque Deus faz assim mesmo, é do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer, e de repente você está cheio do Espírito Santo, e Fabi olha e fala assim, meu Deus, mas eu acabei de cantar a mesma música, e Fabi lembrou, foi a oração de guerra. Eu guerreei no mundo espiritual. O crente que não tem discernimento espiritual, ele, infelizmente, cai na conversa do diabo. Sim ou não? Cai. Uma vez, irmãos, eu tive uma experiência, não sei se já contei isso para vocês, mas eu tive uma experiência de... Eu fui para um certo lugar pregar e lá nós estávamos, era fora do nosso ministério, era outro ministério, e tinha lá duas pessoas, e tinha algumas pessoas cheias do Espírito Santo, o mover foi muito grande, meu Deus, encheu o templo, a glória de Deus, amém? De repente começou aquele pula-pula e pula e dança no mistério. Eu nunca soube dançar assim, mas eu acho tão bonito, né? Acho que Deus usa todo mundo do jeito que Ele quer, né, irmãos? Mas eu não tento imitar porque não é o meu jeito, diga amém? Ele me usa de outro jeito. E nós estávamos orando e a irmã dançava e pulava, e eu olhava o salto dela e dizia, glória a Deus, aleluia. Nunca que eu faria um negócio desse, meu Deus. Eu caía no primeiro pulo que eu desse, mas amém, né? E a irmã pulando no Espírito, aquela coisa, aquele mover. Eu, ai Jesus, o Senhor está aqui, presente aqui, louvado seja o teu nome, né? Queridos, de repente vem uma outra irmã, né? E pulando, e pulando, e pulando. Aí eu olhei para a irmã e falei assim, Jesus, tem fogo estranho nesse altar. Desse jeito, irmãos, tem fogo estranho nesse altar. Mas eu continuei quieta, porque eu estava em outro ministério, não tinha autonomia de entrar e decidir, se não fosse o próprio pastor da igreja. E a mulher começou a ir pulando, e pulando, e pulando, e aqueles pulos assim meio que diferente. Eu digo, Jesus, eu sei que tu usas como tu queres, mas tem fogo estranho nesse altar. E eu comecei a brigar com aquela situação, mas só que eu só orando e repreendendo. E quanto mais eu orava, eu falava assim, Jesus, me perdoa se eu estiver julgando a irmã, mas eu não estou sentindo paz nesse negócio. E eu brigando assim com o meu espírito, eu em cima do altar e brigando.
De repente, irmão, o Espírito de Deus falou ao meu coração: ela está endemoniada. Eu disse: sangue e fogo, meu pai. E agora, o que é que eu faço? Eu conto isso para o pastor, mas ele está vendo que ela deve estar endemoniada. Eu não vou falar, não. Fica quietinha aqui, Jesus, aqui, recebendo. Eu recebo, em nome de Jesus. E fiquei quieta ali. Amém, irmãos? E essa mulher começou a cirandar, e cirandar, e cirandar. E ela já estava perturbando a todos que estavam ali. Aí eu não aguentei, irmãos. Fui xeretar na igreja alheia, diga bem. Aí eu não aguentei, irmão. Eu fiz de tudo. Eu segurei minha mão, meus pés, minha boca. Eu fiz de tudo para não falar para o pastor que a mulher estava endemoniada. Porque, primeiro, se ele não acreditasse, ele ia me expulsar do altar, né? Segundo, ele ia dizer: você fica na sua, que você não está na sua igreja. E aí, eu ia ficar com cara de tacho. Era uma situação complicada, não era? Mas se Deus estava mandando, eu não tinha outra opção a não ser falar. Porque se eu não falasse, quem me expulsava do altar era Deus. Eu preferia ser expulsa pelo pastor do que por Deus. Diga amém? Não é estreita a situação? É, irmãos. Aí, de repente, eu cheguei no pastor e disse assim: ô meu amado, o senhor me desculpa, mas eu estou inquieta. Minha alma está atribulada. Ele falou assim: o que foi, minha irmã? O que está acontecendo que a irmã está atribulada? Eu disse: ô meu pastor, em nome de Jesus, meu irmão, vá lá, põe a mão na cabeça daquela mulher, expulsa aquele demônio, que senão ele vai quebrar a sua igreja todinha. E o pastor olhou para mim e falou assim: mas irmã, ela está cheia do Espírito Santo. Meu irmão, isso aí é cheio de capeta, expulse, que ele vai sair. E eu falei desse jeito para o pastor, e o pastor olhou para mim e ficou olhando assim: tem certeza, irmã? Assim diz o Senhor, vai, expulsa. Agora, já pensou, irmão, se essa mulher não manifesta? Vocês já viram isso? Que situação, que estreita não ficaria eu, né? Mas ele foi humilde, viu, irmãos? Quando Deus está no controle, tudo vai bem, diga amém? E de repente o pastor falou assim: eu vou trazer a minha equipe para orar, viu, pastor? Eu disse: leve sua equipe todinha, pode levar. Aí ele levou os obreiros da igreja e pegaram aquela mulher e expulsaram, e essa mulher fez uma bagunça na igreja, irmãos. Ela quis quebrar banco, quebrar cadeira. E o povo tudo assim: o sangue de Jesus tem poder. Eu achava que a mulher estava cheia do Espírito Santo, como muita gente acha. Às vezes tem gente do seu lado, irmão. Tem gente do seu lado, imitando a mesma língua que você fala. E não é a língua dos anjos. Amém? Não é a língua dos anjos. Irmãos, nós não podemos ficar mais enganados. Você que não consegue, que não tem discernimento espiritual, irmão, tenha discernimento espiritual. Se não tem, peça ao Senhor que abra sua mente, a sua visão. Não se deixe enganar. Não deixe ser levado por ventos de doutrina. A palavra de Deus é a doutrina mais correta que nós temos. Não se deixe enganar. Quando o Espírito Santo de Deus, ele opera na nossa vida, há milagres, há cura, há restauração. Se o Espírito de Deus fizer você cair, você nunca mais levanta o mesmo. E tem gente caindo e levantando do mesmo jeito. É verdade ou não é? E está um cai-cai que a gente olha assim: Jesus, o que está acontecendo? O povo está caindo, Jesus. Mas nós temos que cair. Ao cair, nós temos que levantar nova criatura, novas pessoas, porque naquele momento o Espírito Santo se apoderou de nós e Ele é santo, e quando Ele se apodera das nossas vidas, nós não podemos ser os mesmos. Tem que haver milagre, tem que haver restauração, tem que haver cura da nossa alma. Diga amém? Tem muitas pessoas sendo enganadas, tem muitas pessoas sendo levadas por vento de doutrina. Eu estava ensinando, irmãos, o bom de pegar novo convertido, sabe o que é? Se a gente não tiver cuidado que ensina, eles levam ao pé da letra. Não é verdade? Irmãos, eles, sabe, pega tudo que você está ensinando. Se você ensina da maneira certa, você criou um crente para sempre. Agora, se você não teve zelo em ensinar,
você, infelizmente, irmãos, depois vai ter problema. Nós temos que ensinar a palavra, o que diz a palavra de Deus. Amém? Certo dia eu estava ensinando para o meu vizinho assim: meu filho, não deixe qualquer pessoa estar colocando a mão na sua cabeça. Você deixa colocar a mão na tua cabeça. A tua cabeça é o centro de tudo. E tem um povo aí meio atrapalhado colocando a mão, com a vida toda errada, colocando a mão na sua cabeça, irmão. Você nem sabe. Não é verdade? Você não sabe, está tão inocente. Tem pessoas que Deus guarda pela inocência dele, né? Porque Deus sabe que a pessoa está inocente. E de repente começa, irmãos, e põe a mão na cabeça, irmãos, isso é muito sério, muito sério. E eu estava conversando com ele, falei assim, ele tinha mania de, vamos ali, vamos aqui, vamos ali, entendeu? Todo canto ele ia receber oração. A oração das 6, a oração das 2, das 3, das 4 e assim ia. Aí um dia eu perguntei a ele assim, meu filho, você vai tanto atrás de oração? Deixa eu te fazer uma pergunta. E ele olhou para mim e falou assim, ele tem vindo na igreja hoje. Você orou hoje? Ele falou assim, mas eu não preciso orar não, depois de tanta oração que eu já recebi. Isso é sério, irmãos. Tem irmãos que ficam assim, meus irmãos, ore por mim, pronto, acabou. O irmão está orando por mim, tá bom, eu não preciso orar, né? Assim, tem pessoas que são assim. Mas a Bíblia diz, orai sem cessar. Ela está dizendo para você, ela está dizendo para mim. Ela não está dizendo que é errado eu receber a oração, está dizendo? Não. Mas ela diz que eu tenho que orar sem cessar. Eu também tenho que orar. Não, mas depois de tanta oração, irmã Eli, não tem como, nem precisa orar mais, eu estou cheio de oração. Aí eu sentei com ele, falei assim, com ele e com a esposa, né? A esposa dele era católica. Eu orei 40 dias e jejuei de Jesus, essa alma é tua. Jesus pegou mesmo, ela se converteu na mesa da minha cozinha. Eu só fiz morrendo de medo, irmão. Falei assim com ela, você quer aceitar Jesus? Ela falou, quero. Eu digo, meu Deus, mas foi tão fácil. Irmãos, eu nem acreditei, que eu perguntei de novo, eu disse assim, quer mesmo? Ela, quero. A gente não acredita, né? A gente pede e não crê. Não é assim que funciona? Aí lá está ele, falou assim, não, mas eu oro tanto. Eu disse, vamos sentar, nós dois aqui, nós três vamos conversar. Passei as instruções. Falei, minha filha, leia a Bíblia. Não acredite em tudo que eu te falo, só se estiver aqui dentro. Amém? Irmãos, não acredite em tudo. Você tem a Bíblia, irmão. Você tem que crer nos profetas, mas você tem que examinar as Escrituras. Não é? Eu tenho que examinar. Eu não posso ficar só naquilo que está sendo falado. Eu tenho que ver onde é que está escrito. Eu creio, é verdade. Então eu creio. Irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu falo a palavra de Deus, se você consulta a palavra de Deus, o teu coração vai se encher de fé. E eu comecei a dar instrução para ela, e você sabe, irmãos, o pessoal católico que quando se converte, ele se converte. Não é verdade ou não é? É verdade. Se eles liam o texto deles ali o dia todinho, eles agora lêem a Bíblia. Li o texto, ele reza o texto, né? Eles agora lêem a Bíblia. E fica lá, aí eu todos os dias eu falo assim, aí minha filha, você está lendo a Bíblia? Estou, irmã, estou lendo a Bíblia. Onde é que você está? Eu ainda procuro para ver, né? Onde é que você está? Estou em tal lugar aqui, eu estou lendo a Bíblia, estou lendo. Você disse que tem que ler, então estou lendo a Bíblia. Irmãos, ler a Bíblia não é fácil, mas nós temos que ler. Diga amém? Se nós queremos nos encher de conhecimento, nós temos que ler a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se tem crente que não consegue se libertar, é porque eles não estão conhecendo a verdade. Não é verdade? Então, irmãos, tem que conhecer a palavra de Deus. E ali, eu falei para ele assim, olha, meu filho, você precisa, você não deixa qualquer pessoa estar pondo a mão na sua cabeça. Não deixa, não deixa, não deixa.
Aí ele contou que um certo dia eles foram receber o convite para ir para uma outra igreja. Eles não estavam vindo aqui ainda. De ir para uma outra igreja, e lá eles foram. Aí veio um pastor de fora, né? Ele não conhecia o pastor, e nem a pastora que convidou o pastor, parece que conhecia o pastor direito. E de repente falou assim: irmãos, façam a fila que nós vamos orar por você. Diga, ei, glória a Deus. E o povo fez a fila para receber a oração. E ele disse assim: peraí, eu vou ficar olhando. Se ele estiver botando a mão na cabeça do povo, eu nem vou. A gente segue a risca, né? E o pastor estava orando. Colocou a mão na cabeça, né? Não é errado não, viu, irmãos? Mas a gente tem que vigiar. E colocou a mão na cabeça do povo e tal, e o povo foi recebendo oração, ia embora, foi recebendo oração, e ele vendo aquele povo, caindo, ele, misericórdia, o povo está caindo. Será que é o quê? Demônio? Porque não conhece, né? É demônio, está caindo. É demônio. E foi passando, foi passando. Aí quando chegou na vez dele, o pastor olhou para a cara dele e disse assim: meu filho, eu não vou pôr a mão na sua cabeça. E ele olhou para mim, para o pastor, e falou assim: mas por quê que o senhor não vai pôr a mão na minha cabeça? Porque você não quer que eu ponha a mão na sua cabeça. Eu não vou pôr a mão na sua cabeça. Aí ele falou assim: meu Deus, mas quem disse a ele que eu não quero? Eu estava com medo mesmo, ele não queria que ele botasse a mão na minha cabeça, não. E o pastor falou assim: mas eu vou orar por você. Colocou a mão no ombro dele. Aí começou a orar por ele, né? Senhor, abençoe esse jovem, Jesus. Oh, meu Deus, que ele seja uma grande bênção em tuas mãos. Oh, Jesus, prospere o seu caminho, prospere. Aí no outro dia ele me chamou para me contar a experiência que ele teve. Eu disse: sabe o que é isso, meu filho? É que Deus cuida de você, né? Será que Deus estava querendo dizer o que para ele? Para ele, naquele momento, que do jeito que ele estava, para Deus estava bom. Amém? Por que, irmãos, aquele pastor pôs a mão na cabeça de todo mundo e não pôs na dele? Deus não quis confirmar alguma coisa para ele? Naquele momento? Sim ou não? Sim. É errado orar por imposição de mãos? A Bíblia não manda? Amém? Então, é certo, irmãos, nós orarmos por imposição de mãos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você: tenha discernimento, não saia procurando aí a torta e a direita não, que nós não conhecemos a vida de ninguém. Você pode responder pela sua vida. Eu posso responder pela minha, a Fabi pela dela, a irmã Vadermina pela dela. Ela sabe quem ela é em Deus, não sabe? Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. Mas você não conhece as outras pessoas. Em vez de bênção para a tua vida, pode estar sendo gerada maldição, sem você saber. Amém? Então, irmãos, peça. Tem gente que quando vai receber oração, fala assim: meu Deus, não sei o que aconteceu comigo. Será que eu recebi uma oração ali agora, em vez de melhorar, eu fiz para ficar ruim? Aí fala assim: se é o cão que não queria que eu recebesse oração, não tem discernimento. Às vezes tinha alguma coisa errada na vida da outra pessoa e você não entendeu, meu irmão. Deus cuida de você. Vire para o seu irmão e diga assim: Deus cuida de você. Irmão, você está pensando que vão fazer qualquer coisa contigo e ficar por isso mesmo? Vai não. Deus cuida dos mínimos detalhes. Ele sabe quantos fios de cabelo tem nesse monte de cabelo aqui, ó. Para mim é dificuldade de contar, mas para Deus não. Ele conhece um a um. Amém? Ele conhece todos os fios da sua cabeça. Foram todos contados e dados de presente para você. Viu? Eu tenho que brigar um pouquinho com... tem irmã e irmão, né? Que fica reclamando do seu cabelo. Se o cabelo é cacheado, reclama porque queria ele liso. Se ele é liso, reclama porque queria cacheado. Ô, irmão, o que importa é que você tem cabelo na cabeça. Diga amém. Você tem cabelo para glorificar a Deus, hã? Eu confesso
Eu confesso para os irmãos que hoje eu já não sei mais como que é meu cabelo. Mas no passado ele era cacheado, né? Mas hoje ele fica assim. A moça do salão até fala assim: pastora, a senhora quer o cabelo cacheado, né? Aí eu falo assim: é cacheado. Aí ela fala assim: meu Deus, eu não sei para que você passa chapinha. Se você quer o cabelo cacheado, eu disse assim: Deus entende, Deus entende. Vamos mudar de assunto, porque Deus conhece a cada um de nós. Diga amém. Não vamos questionar a situação. Então o povo, irmãos, estavam assim, ó, como você e eu, reunidos. E de repente começou a ser distribuídas línguas de fogo. Irmãos, isso é sério. Levante sua mão. Somente as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Levante a mão. Aleluia. Posso dizer o que Deus está mandando? Das pessoas que levantaram a mão, poucas estão exercendo o dom de língua. Que há muito tempo você já não fala em línguas estranhas. Tem alguma coisa errada. O Deus do Pentecoste continua no setoró. Diga amém. Irmãos, Deus não gosta de culto frio, não. É culto avivado, cheio da unção. Amém? É cheio do Pentecoste. Não adianta que o irmão que estiver aqui na frente, ele não vai ficar dando cambalhotas para você falar em línguas, não. É uma coisa pessoal entre você e Deus. O irmão pode estar cantando ou falando na maior mansidão. De repente você pega fogo que ninguém te segura. Porque é um contato íntimo e pessoal entre você e Deus. Tem pessoas que entraram no guarda-roupa, botaram as línguas estranhas na gaveta. E falam: ai, Senhor, eu estou tão desanimada. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Amém? Eu estou tão desanimado, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque você não está dando a Deus o seu tempo devido. Antes, quando você era enfoguetado, você tinha mais tempo para orar, para falar com Deus. Quando não tinha, você buscava, você separava um tempo. Amém? Deus não está conformado com a sua situação. Ele não quer crentes dentro da casa dele mutilados. Ele não quer crentes, irmãos, atrofiados. Deus criou crentes perfeitos para adorar o nome dele. Crentes que têm a língua solta. Não para falar muito, mas para falar em línguas estranhas. Tem crente que na hora de falar línguas estranhas, trava a língua. Na hora de falar o que não deve, tem que vir o anjo. Peraí, meu filho, segura. Eita, obrigado. Amém? Se preciso for, vamos fazer o pacto do silêncio. Pastor, eu vou ficar mudo sem falar? Não. Se você vê que vai falar muito, ou falar alguma coisa que você pode entristecer o seu irmão, o Espírito Santo, faça o pacto naquela hora, Jesus. Vão te chamar de louco, mas você vai louco e com a língua para o céu. Não vai ser impedido de buscar a Deus, de adorar a Deus. Irmãos, não vos conformeis com este mundo. Parece que nós nos conformamos. Nós nos conformamos em entrar na casa de Deus e não sentirmos nada e ir embora. Parece que nós entramos na igreja para fazer uma visita a um parente. Eu fiz, já vi, vou embora, Jesus. Jesus não quer que você venha e que você vá. Ele quer que você venha e Ele quer ir com você. Ele quer que você venha e Ele quer continuar com você durante o dia, durante a semana, durante o mês.
Ele quer que você venha e Ele quer estar contigo. Ele sente falta, Ele sente saudades de você. Ele sente saudades das épocas que você tinha conversas particulares com Ele. Ele sente saudades das épocas quando você colocou Ele como seu melhor amigo. Ele sente saudade das épocas quando você dizia a Ele assim: Jesus, eu abro mão de tudo por amor a Ti. Hoje o que tem acontecido são pessoas abrindo mão de Jesus por qualquer coisa. Não é assim? Irmãos, eu sei de cada coisa que chega aos meus ouvidos. Confissões, coisas que eu falo: Jesus, tem misericórdia, ajuda-nos. Eu sempre nas minhas orações eu falo assim: Jesus, me ajuda a permanecer fiel, porque eu quero ir para o céu. Porque a cada dia que passa, parece que eu estou vendo que a coisa está ficando mais estreita ainda para ir para o céu. Não está difícil de ir para o céu, irmão? Não está? Está ou não está? Fala a verdade. Está, irmãos. Cada dia que passa, parece que a gente encontra alguém dizendo assim, irmã Vadermina, dizendo assim: pastora, eu estou desanimado, já desisti, não, cansei, eu não quero estar mais na igreja, não. E você está ali firme, orando, e de repente vem um e vai embora, vem e vai embora. E você fala assim nas tuas orações: Jesus, segura na minha mão, Jesus, não deixa eu ir também não, Jesus, eu quero ficar aqui. E nós entramos em desespero para não perdermos aquilo que é nosso, o céu que foi preparado para nós. Diga amém. Será que a igreja não sente falta? Quando você é batizado com o Espírito Santo, é tão lindo. Mas eu não quero ficar lembrando das recordações. É tão lindo cada vez que Ele me usa. É tão lindo cada vez que Ele enrola a minha língua, eu não sei nem o que é que eu estou falando. É tão lindo quando eu sinto que Ele está pairando no meio da igreja. Se eu gosto do que acontece, por que eu vou me conformar com a situação que eu me encontro atualmente? Eu não quero ficar preocupado como foi quando eu tinha 12 anos. Eu quero é mais, eu quero é Deus, irmãos. Quando foi, glória a Deus, agora vai ser melhor, porque a cada amadurecimento, a cada experiência, mais intimidade com Ele, mais unção, mais liberação. Amém? Nós não podemos nos conformar. Quem não é batizado, levante sua mão. Levante a mão. Quem não é batizado com o Espírito Santo, desculpa. Quem não é? Não sou pastor ainda. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém? Você já pensou se nessa noite Jesus resolve reunir todo mundo para um Pentecoste santo? Tem um mistério hoje, diga amém. Eu falo assim: Jesus, o Senhor nem me conta como vai ser amanhã, para eu não ficar curiosa, viu? Para eu também não ficar espalhando. O Senhor faça do seu jeito, na sua hora, no seu momento. Que aí eu também nem sei o que é que vai acontecer, né? Amém? Você que perdeu o contato com o Espírito Santo, vamos buscar Ele nessa noite? Vamos? Vamos? Ai, meu Deus, eu quase que ia embora agora. Mas nós não sairemos deste lugar se a presença do Senhor não for conosco. Se Deus não for na nossa frente, nós não vamos para lugar algum. Diga amém? Deus, nós estamos nos tempos do fim. Não podemos mais brincar. Deus vai nos pegar assim, ó. Você é meu. E ainda que não queira, você vai continuar sendo. Eu te selei. O meu sangue foi a garantia. E você está aqui. E ninguém vai conseguir tirar você da minha presença. Não vai ser dinheiro, não vai ser fama, não vai ser nada que vai te tirar da minha presença. Jesus continua sendo o mesmo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo lhes concedia que falasse. Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Cuidado com os negócios errados, irmãos. Negócios errados afasta o homem de Deus. Quando você, amado, quando eu conhecemos a palavra, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Tem gente que vem caindo pelo tempo. Lembra-te onde caíste. Nem ele sabe mais onde ele caiu. Que foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, e ele engordou no mundo espiritual, acabou, não consegue fazer mais nada. Aí estagnou ali no lugar, parou. Nem vai para frente e nem vai para trás. Ficou ali. Como que Deus vê essas pessoas? Como? Nós temos que andar na linha. Aqui, na palavra de Deus. É difícil, mas o Senhor conosco nós conseguimos. É difícil, mas o Espírito Santo conosco nós conseguimos. Amém? E não fica olhando para o homem, não. Que você olhar para o homem, você vai cair. Você vai ver cada coisa, cada marmota. Que você vai dizer, Jesus, o que é isso? Aí Jesus vai falar assim para vocês, santificai-vos na verdade. Deixa quem quiser que faça, só você não faz. Não precisa você fazer. Deixa quem quiser se misturar, se lambuzar, você não precisa fazer isso. Amém? Vai criticar? Não. Nós vamos orar. Jesus, santifica o teu povo, santifica, santifica, ajuda, ajuda. Uma outra ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu também não tenho que ter um pensamento egoísta. Ah, não, eu vou para o céu, quem quiser que vá, quem não quiser que fique por aí. Não, não é assim não. Nós vamos orar para irmos ao céu e o Senhor e o nosso irmão ir junto conosco. Amém? Encontrarmos com o Senhor Jesus. Irmãos, eu queria convidar a você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero pedir ao William para tirar para mim, que nós vamos fazer uma oração, tirar o púlpito, né? O corredor é de fogo. É no corredor que é batizado com línguas estranhas, viu, irmã? Irmão, não veja a campanha como uma coisa que a irmã Vadermina inventou, o pastor Flávio inventou, não sei quem inventou. Não. A irmã Geralda inventou. Não, irmãos. A irmã Maria inventou. Não é. Quando se faz alguma coisa é porque o Senhor está direcionando. E se Ele está direcionando é porque algo Ele quer fazer. E se você veio aberto, você vai receber. Se você veio com curiosidade, Ele ainda vai ter misericórdia de transformar a tua curiosidade em unção. E você vai receber. Diga amém. Então você, irmãos, que não é batizado com o Espírito Santo, eu não vou chamar agora aqui na frente. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, por algum motivo, uma razão sua e de Deus. Eu não preciso saber. Você vai colocar a mão sobre o teu coração, as demais pessoas fecham os seus olhos. Em nome de Jesus. Pode pôr a mão no coração, as pessoas que deixaram de falar em línguas estranhas. Hoje, Deus quer ter um encontro com você. O Espírito Santo quer ter um encontro com você nessa noite. Ele vai tirar primeiro toda a tristeza do teu coração. Porque no coração triste não dá para o Espírito Santo habitar. Amém?
Então põe a mão no seu coração, você que não fala em línguas estranhas. Pastor, eu até me esforço. Eu venho para a igreja, eu acho que o tempo passou, eu parei de olhar para Deus, fui olhar para as outras coisas, agora acabou, pastor, eu não consigo, acabo pecando, falando que não devo, aí o Espírito Santo não atua em mim mesmo, não entra em mim mesmo. Mas nessa noite Ele vai corrigir isso, amém? Assim como naquela noite, naquele dia, aliás, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, ninguém escapou, irmãos. As crianças foram impactadas pelo Espírito Santo, os jovens foram impactados pelo Espírito Santo, e quando ele começou a soprar, ele vem como um vento impetuoso, ele entrou destruindo tudo que impedia o homem de se comunicar com Deus. Tudo que impedia o homem de ser cheios da sua presença. Ele veio como um vento impetuoso. E ele começou a tirar daquele lugar tudo que estava afastando o homem de Deus. Quando você não consegue sentir Deus, o Espírito Santo na tua vida, é porque tem alguma coisa na tua vida que está tomando o seu espaço, que está tomando o seu lugar. Agora, meu querido e minha querida, é hora de você decidir. Se você quer realmente o Espírito Santo, mande embora as outras coisas. Manda embora as outras coisas. Manda embora as outras opções. Manda embora as outras decisões. Busque a presença dEle, porque Ele vai encher você com a sua glória. Não sou eu que estou dizendo, assim diz o Senhor, assim diz a sua palavra. Deus nessa noite trouxe você aqui para te marcar com a sua presença. Você que entrou desanimado, sem força, sem fé, você nem sabia se queria continuar servindo a Deus. Olha, escute, Deus manda dizer a você assim, ó, Deus escolheu você. Deus separou você para uma grande obra. Satanás não vai roubar os sonhos de Deus na tua vida. Você foi escolhido. Você foi escolhida por Deus, querida. Você foi escolhida por Deus. O Senhor está falando com a igreja. Glorifique, Deus não está conformado da maneira que você está se posicionando. Você conhece a palavra. Chega desse vai e volta. Chega desse vai e volta. Tome uma posição diante de Deus nessa noite, querido. Escolha o Senhor. Escolha ser cheio da sua presença. Escolha ser cheio de Deus. Você que está aí no banco com a mão no teu coração, querido, começa a glorificar, porque o Espírito Santo vai encher você. Começa a glorificar, glorifica. Se preciso, peça perdão. Conte para Deus qual foi o erro, qual foi o pecado. O homem te condena, o homem abomina o teu pecado, mas Deus é misericordioso. Deus te alcançará nessa noite. Ele está com os braços abertos para receber você. E Ele está nessa noite querendo enchê-lo da tua presença, da sua presença. Toda a igreja vai glorificando o Senhor Jesus. Vai glorificando, vai dando glória, que foi assim, irmãos. No dia de Pentecoste, o povo glorificava, e o vento soprou naquele lugar, e de repente o povo era batizado com línguas de fogo, e ninguém conseguiu se conter com aquela unção, e ninguém conseguiu se conter com aquela glória, porque quando a presença de Deus está no lugar, nós não conseguimos ficar de pé, nós não conseguimos ficar calados, nós não conseguimos ficar parados, porque a presença de Deus inunda a nossa vida.
Vai glorificando. Você que falava em línguas, fala em línguas nessa noite. Começa a falar em línguas sem medo. Jesus está perdoando o teu pecado. Rebalabassore, andecandalabassaias. Rei Shalamanai, Assuriolderei, Candalabassuriandalamanai. Aleluias.